Comprei uma máquina de fazer pastel da Compacta Print e vou mostrar para vocês nesse vídeo se compensou ou não o investimento. Vou falar para vocês todos os prós e o contra da máquina e de como era antes a produção. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de começar a mostrar como que é a produção com a máquina, eu preciso mostrar para vocês como que a gente fazia antes, nessas forminhas mais econômicas aí. Mas era bem simples, basicamente a gente abria a massa, a gente apertava para poder ver as cavidades aonde que ia colocar o recheio, conforme está mostrando no vídeo. Depois colocava o recheio e já fechava com a parte de cima. Só que a gente tinha que colocar em dois para render e depois na hora de passar o rolo para poder marcar onde que vai ser cortado depois de congelado o pastel, dava muito trabalho, porque as cavidades elas simplesmente só mostrava, a gente tinha que colocar uma quantidade de recheio ali meio que no olhômetro, então um ia mais recheio que o outro, tal. Tinha um pouquinho de dor de cabeça. Não é aquela coisa que fala, nossa, que trabalho, tal, mas a gente sabe que se a gente quer crescer o negócio da gente, a mão de obra reduzida é uma das principais coisas que fazem a gente crescer, por levar menos tempo para poder conseguir produzir, etc, liberar mais tempo da gente. Então, como vocês podem ver aí, até aí tá mais ou menos igual o processo de produção dos pastéis. A questão era quando ia passar o rolo. Nessa parte a gente tinha que dar uma apertada com a mão, porque senão a gente, quando passasse o rolo, tirava todo o recheio da parte certa do pastel ali que vai ser cortada. Então a gente tinha que dar essa apertada com a mão. E aí é onde pegava em fazer nas forminhas. A forminha, por ser de plástico e ter só aquela ondinha ali, era muito ruim para poder fazer o corte. Então a gente tinha que passar várias e várias vezes e a gente não tinha um rolo pesado para poder facilitar. Até fiz uma certa gambiarra ali de parafusar as forminhas numa madeira para poder fazer mais força, mas mesmo assim na hora de cortar o pastel depois de congelado era meio chatinho. Mas agora com a máquina mudou e muita coisa, e é isso que eu vou falar para vocês agora. Então, como vocês podem ver, essa é a máquina, ela é bem simples. Basicamente ela tem um suporte ali para colocar os recheios, tem um rolo que prensa, né, esse material aí de inox contra a massa para poder fazer o corte. E o lado bom dela é que é tudo feito de inox, então não vai ter dor de cabeça na hora de limpar, ele corta mais fácil por ser metal, mas não é só isso. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como que tá fácil trabalhar com essa máquina. O processo para poder fazer o pastel é praticamente o mesmo, só que tem algumas facilidades. Então a gente começa abrindo a massa, a gente corta a massa no tamanho ali dos moldes, tem uma sobra nas lateral e eu deixei um pouquinho maior nas duas pontas porque eu ainda estava pegando a prática. Inclusive no começo eu fiz de um jeito que eu não aconselho fazer na hora de colocar os recheios, que foi eu coloquei um pouco a mais do que a borda na intenção de, não, tá vendo aquelas bolinhas onde coloco o recheio? Eu coloquei a mais na intenção de depois ajeitar com a mão. Só que na hora que você vai tirar esse molde que tem os recheios, o recheio sai tudo dos lugares. Então o jeito mais prático possível, mais fácil, é você colocar certinho aquela bolinha naquela chapa de inox de recheio. E você usa a própria lateral daquela bolinha para poder limpar a bisnaga. Então, feito isso, eu vou passar na máquina ali, a gente coloca um pouquinho para dentro ali e aperta os parafusos lá para poder cortar a máquina, né? Não é tanta coisa que tem que apertar assim. Tem uns parafusos de contraporca ali para poder não deixar perder essa regulagem. Feito isso, é só girar a manivela ali que vai sair tudo cortadinho e na hora de congelar não vai ter dor de cabeça nenhuma. Praticamente ele vai quebrar sozinho porque já está cortado. Como vocês podem ver aí no vídeo, a gente tá meio observando ali, porque é a primeira vez que eu tava fazendo nessa máquina. Mas já deu super certo desde a primeira vez. A única coisa que a gente foi aprimorando foi a prática, a velocidade em colocar o recheio, em passar na máquina. Mas já já vocês veem aí no vídeo.
Então, como eu tava falando, eu tentei de outra maneira aqui. Eu coloquei recheio a mais e depois eu passei uma espátula para limpar, porque tava sujando muito o rolo lá onde que faz virar a manivela ali para poder puxar o recheio, o pastel para dentro para poder cortar. E eu comecei a raspar. Só que aí tava patinando o rolo, tava dando um trabalhinho. Então eu resolvi colocar o recheio só nas bolinhas, conforme eu tô mostrando no vídeo aí, e dando uma arrastada pro lado para limpar o biquinho da bisnaga. Então rapidinho colocava uma gotinha ali, em modo de dizer, né, uma gota, e já ia fechando a massa e passando no rolo, e não sujava mais a parte de cima da chapa de inox. Então ficou muito mais fácil a produção e muito mais rápida. Quando eu falo passar, arrastar para o lado para poder limpar o bico da bisnaga, é isso daí que eu tô mostrando no vídeo agora. Não é bem arrastar para o lado ali, é só para tipo desgrudar a quantidade de recheio que solta na bisnaga ali. Então olha, eu já forço ali, né, coloco na bolinha e vou puxando para o lado para poder dar a quantidade certa, só que cabe naquela bolinha ali da chapa de inox. Então fazendo isso sujou muito menos a chapa de inox aí e parou de patinar o rolo lá. E na hora de tirar ela ficou muito mais fácil, porque não tinha nada segurando. Então eu só ia dando umas batidinhas assim para confirmar e já era, tava tudo no lugar certinho ali. Só colocar a massa de cima, passar a água lá antes e já podia passar na máquina para poder fazer o corte. Essa máquina aí, vou ser bem sincero, valeu muito a pena. Tá dando muito menos trabalho para poder produzir pastel. Com essa máquina aí, eu até ajustei o preço do pastel, que tava com uma margem muito mais alta no lucro pelo trabalho que dava para fazer. Então o pastel antes no meu cardápio era só um algo a mais para poder agregar nos combos assim. Só que o custo por unidade de cada pastel era muito caro, porque dava muito trabalho. Então não era o meu foco vender pastel. Agora com essa máquina eu deixei a margem de lucro do pastel igual do salgado. Então quando eu fiz essa alteração no preço do pastel, começou a sair muito pastel. Agora eu tô correndo um risco do pastel até competir com o salgado, e eu vou vender até mais que o salgado e não tô tendo tanto trabalho. E para você que está assistindo esse vídeo que ainda não começou o seu negócio de salgado, tá aí um bom investimento. É uma máquina que custou R$ 2.300, R$ 2.278, uma coisa assim. Comprei ela no Mercado Livre, vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Chega bem rápido, se eu não me engano leva 15 dias para eles entregar, e é uma máquina de R$ 2.000 que você basicamente só precisa dela, não precisa de empanadeira, não precisa de maceira, nada, você compra tudo pronto. Então você consegue já começar o seu delivery, o seu negócio aí com um investimento muito baixo. Eu de verdade recomendo muito comprar essa máquina. E só de curiosidade, eu antes de tomar a decisão de ter comprado essa máquina da Compacta Print, porque todo mundo fala mal dessa marca Compacta Print e tal, só que por ser uma máquina manual ali, sem muito segredo, tem a versão elétrica dela também, mas não compensa, porque o trabalho de girar a manivela ali pro rolo é um trabalho muito pouco. Então o preço não vale a pena. Então eu tomei a decisão de comprar ela, porque eu peguei o orçamento de outras marcas, que inclusive o molde onde cortava os pastel era de plástico, era feito numa impressora 3D, e ela custava R$ 6.700. E inclusive tem um vídeo aqui no YouTube de um cara fazendo um review de uma máquina dessa. Eu entrei em contato, a fábrica é aqui em Americana, é próximo aqui à minha cidade, até gostei. Só que a hora que ele falou o preço, R$ 6.700, e os material de plástico, eu falei, pô, da Compacta Print, material tudo de inox, tudo bonitinho lá, R$ 2.300. Falei, ah não compensa comprar esse não, de 6.700. Então eu, sem pensar duas vezes, fui lá no Mercado Livre e comprei. Tá com umas avaliação muito boa lá, então resolvi comprar e gostei, e tô aqui indicando para vocês. Então espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês forem comprar de fato essa máquina, eu peço que compre pelo meu link na descrição, que eu fazendo essa indicação eu ganho uma comissão, vocês não pagam nada mais por isso e ajuda aqui o canal a crescer. E para quem quer começar o seu negócio e ainda está perdido, não sabe por onde começar, também vou deixar na descrição o link do meu e-book, onde eu ensino você a começar um negócio do zero mesmo com pouco investimento. Então espero que vocês gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!